Olá, seja bem-vindo à edição dos Grandes Adeptos. É a primeira da temporada de futebol 2013-2014. É um clássico da rádio. Regressamos esta semana às emissões regulares na Antena 1, onde inauguramos com os nossos elementos, o nosso painel constituído por grandes adeptos do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Sporting. Iniciamos na Antena 1 a 10ª temporada. Estamos a iniciar na Benfica TV, nesta nova realidade da Benfica TV, a 2ª temporada. É a 2ª temporada em que os Grandes Adeptos, programa da Antena 1, está em parceria com os canais institucionais dos clubes, começando aqui, antecipando a 2ª jornada, a estreia do Benfica nesta época em casa, frente ao Gil Vicente, começando aqui as emissões regulares na sua Benfica TV, para a nova temporada de futebol. Esta emissão tem uma particularidade, um sabor especial, já que permite antecipar também o primeiro jogo do Benfica, da equipa principal, a ser transmitido em direto e exclusivo na Benfica TV. O jogo de domingo, ao final da tarde, Benfica-Gil Vicente, vai ser o primeiro desta época de futebol que vai ser transmitido na sua Benfica TV. Comentador habitual das emissões Grandes Adeptos, em nome do Benfica, o grande adepto do Benfica, é o Telmo Correia. Olá, viva Telmo, regressado para mais uma época a comentar o futebol, para grandes discussões e debates em torno do futebol. E para esta emissão, olhando para o Benfica Gil Vicente, vamos ter Domingos Araújo. Olá, Domingos Araújo, é um gosto recebê-lo, é adepto gilista, sócio do Gil Vicente, está ligado à Câmara Municipal de Barcelos, onde desempenha neste momento as funções de vereador. Exatamente. É o nosso convidado para o Benfica Gil Vicente, que abre os jogos em casa. É um nosso convidado, eu penso que é um bom convidado, mas antes disso, inclusive, dizer-lhe uma coisa que me parece importante e que é o seguinte, quer dizer, nós fizemos aqui, na época passada, uma grande época de grandes adeptos. E de confrontos interessantes. Uma época que, de resto, foi uma época absolutamente extraordinária, ainda que tenha tido aquele final que nós sabemos e conhecemos, mas foi, de facto, uma grande época. Mas eu penso que esta época, aqui na Benfica TV, e com este modelo dos grandes adeptos, faz mais sentido do que nunca, porque, na minha opinião, enfim, não é puxar a brasa à nossa sardinha, mas é verdade, eu acho que uma das grandes novidades do campeonato e deste início do campeonato nacional é a Benfica TV. É ela própria a Benfica TV, é uma experiência inédita em Portugal, é uma experiência inédita em todo o mundo, portanto um clube que assume a transmissão dos seus próprios jogos. Isso, na minha opinião, e é um sucesso absoluto até já o número de assinantes que este canal já tem, é uma lógica que leva a tornar, na minha opinião, particularmente interessante, designadamente nos jogos da Benfica TV, o fazermos a antecipação desse jogo como adepto do adversário do Benfica. Interiorizando aqui um espírito, para quem não era ainda assinante e não nos seguia na época anterior, que é um espírito, obviamente, de debate, de troca de ideias, mas também de um clube com a grandeza do Benfica, que é um clube que sabe receber e, portanto, que é um clube que tem, na sua tradição também, a hospitalidade e o fair play de conseguirmos trazer aqui um adversário, um representante ou um adepto do clube adversário e com ele trocar opiniões no espírito de fair play. Desse ponto de vista, o Domingos Araújo, que é um amigo de Barcelos e, portanto, temos gosto em recebê-lo aqui. É um homem ligado à Câmara de Barcelos, é um homem que teve, inclusivamente, tanto quanto sei, disse-nos um amigo comum, contou-me isso, que teve até responsabilidades na gestão do próprio estádio. Sim, na inauguração do estádio. Na operação do estádio do Gil Vicente. Sim. E, portanto, é um gosto receber aqui o Domingos e é um jogo que, enfim, nem nós pensávamos que fosse tão importante. Mas é um jogo seguramente muito importante, mas que nós, na partida, nem pensávamos que pudesse ser tão importante como isso que vai ser este Benfica-Gil Vicente. Está no estádio horas antes do seu Gil Vicente entrar em campo, fazer o primeiro jogo fora. O Gil entrou bem, ganhou a Académica 2-0, fez uma boa estreia. No ano passado não foi muito feliz no Estádio da Luz. De resto, os 5-0 que aconteceram na época transata é a maior marca, é a maior diferença de golos no histórico de desafios, 16 realizados entre Benfica e Gil para jogos da primeira divisão ou da Liga Principal de futebol.
Qual é o seu espírito? Bem, olha, eu Visitando antes o estádio, tendo essa primazia, que Claro. chegou primeiro ao Exatamente. estádio. Antes de mais, dizer-lhe que é de facto um orgulho estar aqui a representar o Gil Vicente, portanto, felicitar-vos pelo programa e ao mesmo tempo desafiar, quando o Benfica for jogar ao estádio de Sá de Barcelos, fazerem a transmissão deste programa no nosso estádio de Cidade de Barcelos, porque é de facto um estádio lindíssimo, também acolhedor e que merece ser dado a conhecer ao maior número de pessoas. De resto, nós sabemos bem que, efetivamente, o Benfica é um grande clube, é um clube que vai naturalmente disputar o título nacional, mas o Gil Vicente está preparado, começou muito bem a época, fez um jogo bom, não foi um jogo excelente, mas é também uma equipa nova, com um novo treinador, com um espírito renovado, mas nós estamos conscientes de que será um jogo difícil, naturalmente, que é sempre muito difícil jogar contra o Benfica, mas também esperançados e com a nossa força que nos caracteriza também de querermos pontuar na Luz e, portanto, haveremos ter sorte, vamos ver como é que decorre o jogo. Não é? Vamos perceber consigo melhor antecipando o jogo, nomeadamente mais à frente nesta emissão, na segunda parte, o que é que está a mudar no Gil Vicente, depois de uma época que, e vou querer ouvi-lo sobre isso, mas não me parece que tenha sido tão bem conseguida como épocas anteriores, onde o Gil Vicente, de facto, em termos classificativos, ficou melhor e, inclusive, noutras épocas, criou um estatuto de competitividade, de grande competitividade, nomeadamente frente aos grandes do futebol português. Olhando para o Benfica, Telmo, vamos fazer aqui primeiro uma reflexão sobre a primeira jornada, como as equipas entraram em prova, nomeadamente o Benfica. Obviamente o Benfica entra com uma derrota, é a 9ª temporada consecutiva em que a equipa não consegue fazer uma estreia positiva, se considerarmos como positivo um resultado, uma vitória, obviamente. Neste caso foi mesmo uma derrota no Funchal por 2-1. Rodrigo é o primeiro marcador em jogos oficiais desta temporada, mas o golo não foi suficiente. Que problemas é que acha que a equipa revelou em função desta pré-época neste jogo? Eu acho que, enfim, o não ganhar o primeiro jogo nem é novidade, nem é um drama. De resto, enfim, estou-me a lembrar de alguns dos últimos jogos. O ano passado podíamos ter ganho aqui com o Braga. Há inclusive um golo que não é validado, mas enfim, acontece, o lance ilude o árbitro. Temos um empate com o Gil Vicente, também 2-2. 2-2. Mas em Barcelos, portanto, num arranque do campeonato. Uma derrota com a Académica, com não sei quanto tempo, com aquele suposto fora de jogo milimétrico do Mico, do Nolito. Do Nolito. Estava aí um jogador pequenino e enganei-me. Do Nolito, exatamente. Se não era fora de jogo, portanto, isto que há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos. Há 3 foi a derrota com a Académica. Há 3 a derrota com a Académica. Numa altura em que Roberto, enfim, estava na baliza e, obviamente... Sim. E, portanto, quer dizer, não é propriamente uma novidade, mas eu acho que esta derrota no Funchal... E há 4 empate com o Marítimo. Eu acho que esta derrota no Funchal tem, no entanto, um contexto. E eu acho que esse contexto é um contexto que deve levar o Benfica e os benfiquistas, obviamente, a refletirem. Qual é o contexto? O contexto é, em primeiro lugar, aquilo a que eu chamaria a ressaca da época passada. Eu acho que há no Benfica ainda, e não está superada, uma certa ressaca, e uma ressaca, enfim, algo traumática do final da época passada. Quer dizer, enfim, eu, exceto no Dragão, onde não costumo ir, estive em praticamente, como aqui tive a ocasião de dizer, em todos os jogos do Benfica, e, portanto, tive muita percepção do que é que foi aquele nosso final de época. Estive aqui com o Estoril, estive em Amsterdão, como muitos benfiquistas, estive no Jamor, e, portanto, quer dizer, há uma coisa... E nós esperávamos agora que, de alguma forma, a equipa desse a volta. E eu acho que esta sequência de resultados pouco convincentes, que já vinha dos 2 jogos da pré-temporada, realmente dos 2 últimos jogos, não é? O São Paulo e o Nápoles, e depois a equipa volta a revelar algumas dificuldades e algumas carências que tinha mostrado já nesses jogos. E, portanto, eu acho que isto dá um bocadinho que pensar, não é? Quer dizer, eu acho que a crise, na minha opinião, ou a dificuldade do Benfica neste momento, quer dizer, para não falar em crise, acho que é um bocadinho cedo para se falar em crise, há um sinal de confiança que tem que ser mudado e tem que ser alterado. O que é que eu acho, e já tive a ocasião de dizer na Antena 1, e repito aqui, eu acho que algumas das apostas claramente não resultaram plenamente, as apostas do nosso treinador não resultaram plenamente, quer dizer, acho que a entrada do Ruben Amorim não trouxe grande novidade. O Juricic, eu continuo a dizer, é um dos jogadores que eu acho que vai brilhar no Benfica, tal como o Markovic, nos tempos mais próximos, mas, enfim, entrou a 10 com a responsabilidade de pegar na equipa um jogador novo,
teve algumas dificuldades também, e depois eu acho que nos marcadores é preciso que a bola comece a entrar. É preciso que a bola comece a entrar, quer dizer, o Rodrigo fez aquele golo, já tinha feito um hat-trick na pré-temporada, o Lima tem uma, quer dizer, o Lima não marca, quer dizer, tem ali uma infelicidade, tem uma ou duas bolas que podiam ter entrado, se elas têm entrado, se calhar tudo seria diferente. Agora, calma, não é? Citando um célebre cantor da cidade do Porto, como eu disse, calma, não vamos dar o corpo pela alma, não é? Portanto, vamos manter a calma, vamos manter a serenidade, foi só um jogo, e depois há aqui vários dados do Benfica que eu acho que nos devem levar a pensar e que nos devem levar a refletir. Ou seja, a equipa estruturalmente é a mesma. Estruturalmente é a mesma. Ainda não saiu ninguém, que é outra conversa, já vamos falar disso, mas ainda não saiu ninguém. Os jogadores são os mesmos. Os jogadores que vieram, designadamente os sérvios que vieram, alguns deles, eu não tenho a menor dúvida, são os jogadores com um potencial brutal. Quer dizer, o Markovic, o pouco que se viu, é fantástico. O Djuricic tem um toque de bola, é um jogador muito bom. O Slimani é um jogador útil. Neste jogo até, o nosso José Augusto, nosso convidado aqui também no programa, dizia que achava até que o Slimani devia ter entrado no jogo mais cedo. Também acho. Portanto, a equipa é a mesma. O nosso treinador é um treinador experiente, é um treinador competente, é um treinador capaz. Pode estar a passar um momento também de maior pressão, é normal que assim seja, mas é um treinador capaz e, portanto, o Benfica tem tudo para dar a volta. Agora, é uma questão de confiança. É uma questão de dar, na minha opinião, um pontapé na crise. E o Domingos e o Gil Vicente não me vão levar a mal, mas eu acho que esta é a oportunidade de dar um pontapé nessa mesma crise e nessa mesma dúvida, não é? Quer dizer, de resto são dois momentos ótimos. É o Gil Vicente em casa e a seguir Alvalade. Portanto, é a altura de dar a volta e de reganhar a confiança da parte do Benfica. É evidente que vamos encontrar um adversário que tem as suas capacidades, a história. Já lá vamos. A história é a nosso favor, mas... O que é que achou desta entrada do Benfica na Liga? Eu acho que é um pouco o reflexo daquilo que acabou no fim do terminado último campeonato, de facto. Portanto, o Benfica tinha altas expectativas, portanto, teve um bom desempenho nas competições em que estava a integrar, muita ambição e, de facto, o desfecho não foi melhor. Portanto, isso, de alguma forma, pode levar a que esta falta de confiança que se manifestou neste primeiro jogo, e como bem diz o Telmo, é possível que recuperem. Eu espero que não seja agora com o jogo do Gil Vicente. Vou já dizer, aliás, parafraseando o meu presidente, nós temos Deus, vocês só têm Jesus, portanto nós estamos convencidos de que vamos lutar bem contra o Benfica e aproveitar também um bocado esse facto para também nós termos uma época mais consolidada, que é importante para nós. Não é? O que é que... Deus é brasileiro, o Papa é argentino e Jesus é do Benfica. Exatamente. Qual é que lhe parece que... o que é que lhe parece que possa, neste momento, estar a prejudicar mais o Benfica? O que é que pode ter contribuído para este mau início de temporada, para esta derrota que aconteceu no Funchal? Eu acho que é exatamente o desfecho do último campeonato. Eu acho que a moral dos jogadores, a moral mesmo dos adeptos, nota-se algum desconforto por parte dos adeptos e tudo isso também condiciona os jogadores em campo. Portanto, sabem que há uma pressão muito grande sobre o Benfica neste momento. O Benfica é um grande clube, um clube com uma história riquíssima, valiosíssima, portanto tem adeptos que sofrem muito e de facto essa pressão também se faz sentir na equipa. Tem que haver aqui alguma descompressão e a ver se efetivamente o Benfica entra neste campeonato com uma força maior. Há aqui, de facto, uma pressão que já se sentiu durante esta semana, até numa série de declarações de protagonistas com responsabilidade. Rui Rangel, que foi candidato à presidência do Benfica, mas também outros protagonistas, como Gaspar Ramos e João Berardo, fizeram declarações com algum sentido crítico ou exigindo outra atitude de clarificação por parte do presidente, ou contestando mesmo o treinador. É certo que o Luís Filipe Vieira não termina esta semana sem fazer declarações e clarificar o que se passa em relação a este início da época do Benfica. Vai fazê-lo, de resto, numa entrevista que vai acontecer neste canal, aqui na Benfica TV. E, portanto, já sabemos disso, à hora em que gravamos e emitimos esta nossa emissão dos Grandes Adeptos. O Luís Filipe Vieira vai, antes ainda da segunda jornada do jogo com o Gil Vicente, vai refletir sobre este momento. Essas declarações que fomos ouvindo segunda, terça-feira, no início da semana, logo após o jogo, o que é que achou? Pareceram-lhe precipitadas? Tiago, eu separaria disso do que o Tiago acaba de dizer, enfim, duas ou três análises diferentes. Eu acho que isso é muito interessante de analisar, porque é como dizia o Domingos agora mesmo, quer dizer, isto do futebol, quer dizer,
Nós podemos ter um dos estádios mais bonitos do mundo, e temos, podemos ter tudo perfeito, uma boa organização, uma estrutura, mas às vezes há, quer dizer, como qualquer atividade humana, uma crise de confiança, uma tensão, uma pressão pode deitar muito a perder, ainda que todos os ingredientes estejam lá e tudo esteja dentro do suficiente para se conseguir um bom resultado. O que é que eu quero dizer com isto? Primeira reflexão, nós dissemos aqui, falámos aqui, e eu falei, portanto não fujo daquilo que disse, que a decisão que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha no final da época passada era, obviamente, uma decisão muito difícil. Uma decisão muito difícil do ponto de vista da pura gestão, enfim, de poder, por assim dizer, da gestão política, por assim dizer, porque da gestão do clube. Ou seja, tinha a opção entre um treinador em quem ele acredita, que consegue uma época absolutamente notável, mas em que, ao minuto 92, no Dragão e em Amsterdão, e no jogo do final da taça, aí não foi ao minuto 92, mas também, surpreendentemente, com o Guimarães, no momento final a coisa não resultou bem. E, portanto, a ideia é ou manter uma ideia, ou manter um projeto, ou manter um treinador e uma lógica e um fio condutor, ou jogar na ruptura. Era uma decisão difícil. O presidente do Benfica ponderou e tomou a decisão de manter o treinador. Primeiro ponto. Eu estive de acordo com essa decisão. Quer dizer, ou seja, na altura, perante os dados que tinha, e eu falo aqui, enfim, de forma livre, como benfiquista, mas de forma livre, mas, na minha opinião, eu teria tomado essa decisão também. Ou seja, a decisão que tomou o Luís Filipe Vieira era a decisão que eu, se estivesse estado no lugar dele, portanto, estou absolutamente de acordo, manter o treinador e tentar, na mesma lógica, com a mesma estrutura, com o mesmo modelo, tentar um desfecho diferente, como ele teve a ocasião de dizer, de resto, num jantar onde eu estive, aqui no Estádio da Luz. Perante isto, quando as coisas começam, enfim, a não dar um sinal positivo e há uma derrota logo no primeiro jogo, é evidente que a pressão aumenta. Mas aí vamos à parte das declarações. O que é que eu acho das declarações? Eu costumo dizer isto a propósito do país. Eu não discuto o patriotismo de ninguém, desde que não discutam o meu também. Claro. E, portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Eu não discuto o benfiquismo de ninguém, desde que não ponham o meu em causa. Ou seja, não ponho em causa o benfiquismo de nenhum desses protagonistas. Um deles até conheço pessoalmente e tenho estima pessoal por ele, que é o caso do... Enfim, já me cruzei com os outros também, como é evidente, mas conheço pessoalmente o juiz Rui Rangel e tenho estima e consideração por ele. Agora, perante uma primeira derrota, num jogo fora, num jogo que o Benfica teve tudo para pelo menos não perder. Quer dizer, o Benfica entra no jogo um bocadinho a jogar futebol de praia, passa a expressão, um bocadinho apático a jogar futebol de praia, a trocar a bola dentro da grande área do Marítimo, mas sem ninguém estar para a baliza. Parecia a primeira parte de Amsterdão, mas a dominar o jogo. Depois sofre gol, uma equipa que é perigosíssima, é letal em contra-ataque, como é o Marítimo. Na segunda parte entra, faz o gol, quer dizer, qualquer um de nós que estava a ver o jogo, como era o meu caso pela televisão, isto mais tarde ou mais cedo até vamos ganhar isto. O Benfica estava balanceado para ganhar o jogo e depois sofre um segundo gol em contra-ataque. Perante isto, esmorecer já, desanimar já? Não, eu acho que não. E por isso, pedindo até que não me levem a mal nenhum benfiquista, porque seguramente muitos benfiquistas são críticos neste momento, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, o nosso símbolo, como eu tenho dito, é a águia. A águia real. A águia real, quer dizer, o nosso símbolo não é o abutre. E, portanto, vamos tentar não entrar já numa lógica autofágica de nos destruirmos a nós mesmos. O Benfica não se pode destruir ele próprio, quer dizer, não pode entrar numa lógica de autofagia. O Benfica, quer dizer, é preciso ter alguma calma, por isso é que eu digo, quer dizer, e, portanto, sem querer com isto penalizar ninguém e respeitando todas as opiniões, o Benfica é um clube muito democrático, é um clube muito plural. É um clube, Tiago, que, em alguma medida, tem duas grandes virtudes que são, ao mesmo tempo, podem ser problemas. Como tudo na vida, não é? Quais são as grandes virtudes que podem ser problemas? Primeiro, é o clube mais popular de todos os clubes portugueses. Enfim, pode-se concordar ou não, mas assim é o clube que tem mais adeptos, é o clube que está mais enraizado no coração do povo, por assim dizer, e, desse ponto de vista, é um clube muito emocional. É um clube que é muito difícil de racionalizar. Enfim, os nossos vizinhos aqui mais de cima da circular conseguem, se calhar, racionalizar mais. Têm um lado emotivo diferente do nosso. Quer dizer, que nós vimos os nossos vizinhos do Sporting do ano passado com a equipa em sétimo, mas lá continuavam eles e não desistiam e tal. Isso no Benfica é muito difícil.
É muito difícil as coisas não começarem a correr bem e não vir ao de cima aquele sentimento emocional do benfiquista. Mas que é complicado gerir nestas situações. Por outro lado, é um clube que tem uma pressão mediática superior aos outros, precisamente por ter mais adeptos. É o clube que também ajuda a vender mais jornais. Admitamos que o nosso principal rival direto, o Futebol Clube do Porto, no Norte, também vende muitos jornais, sobretudo, mas o Benfica tem uma pressão mediática que os outros clubes não têm. E, portanto, tudo o que acontece no Benfica ganha uma dimensão que não ganha noutros clubes. E, portanto, isto é difícil de gerir. Terminando este raciocínio, eu talvez só me atravesso a fazer uma reflexão, e estava-me a lembrar do nosso treinador, Jorge Jesus, e de Pascal. Não é? Jorge Jesus, ano passado, citava Pascal naquela célebre frase de o coração tem razões que a razão desconhece. Eu acho que aqui é se calhar pegar na ideia da razão e da racionalidade. E no meu ponto de vista, estou-me a lembrar não de Pascal, mas de um outro francês, de um grande francês, porque isto é um problema de liderança também, do General de Gaulle, que há uma altura na carreira política dele em que ele dizia: quando eu tive mais razão, foi quando tive mais gente contra mim. Ou quando fui mais criticado. Eu acho que estou a pensar na liderança e na estrutura do Benfica e dizer assim, é evidente que é difícil não seguir um sentimento popular, um sentimento de crítica. Há uma pressão grande para isso, mas eu acho que é preciso ser racional neste momento. Ou seja, nós temos bons jogadores, temos uma boa equipa, temos um treinador que já demonstrou que põe o Benfica a jogar bom futebol. Temos um momento de pressão. Vamos tentar vencer esse momento de pressão. E eu espero, e é um primeiro sinal e um primeiro apelo que eu deixo aqui, já, hoje, é de que no domingo à tarde os benfiquistas percebam isto. Ou seja, vamos receber a equipa 3 pontos atrás, é verdade. Mas vamos receber a equipa para abrir o campeonato. E para abrir o campeonato em casa e para acreditar que estes 3 pontos obviamente são recuperáveis. Olhemos para os nossos adversários. Eu nem gosto muito deste argumento, mas olhemos para os nossos adversários. Nós no ano passado tivemos à frente, tínhamos tudo o que era necessário para ganhar e não conseguimos segurar essa vantagem. Neste momento temos 3 pontos atrás, vamos começar a dar a volta. E vamos começar a dar a volta com confiança e com união. Esta exposição do Telmo, no fundo, salienta que é preciso alguma racionalidade na gestão deste momento. De facto, surgiram muitas vozes mostrando descontentamento com este início da época. Acha que essas críticas são prematuras? Como é que vê essa gestão emocional por parte dos adeptos do Benfica, nomeadamente aqueles que têm acesso à comunicação social e que foram fazendo as primeiras críticas? Eu compreendo, de facto, que é preciso alguma racionalidade. De facto, o Benfica tem a história que tem a pressão que tem, é uma pressão enorme. Eu compreendo, eu sinto o sentir dos adeptos ao ver os jogos com eles. Portanto, é de facto uma situação que é preciso vencer e dar a volta. Agora, eu acho que o Benfica tem essas condições. Portanto, eu também concordo com a manutenção de Jesus. Portanto, aquela pressão que no final da época, junto do Luís Filipe Vieira, portanto, eu acho que ele também decidiu com racionalidade, de facto, para manter alguma estabilidade na equipa, mas há condições para isso, mas volto para repetir, portanto, espero que não seja já nesta segunda jornada, espero que seja numa jornada a seguir. Ficaria mais difícil. Mas... portanto, espero que não seja já nesta. Não é? O que é que achou do início da época dos adversários diretos do Benfica, nomeadamente aqueles que têm ambição para o título? O Futebol Clube do Porto, desde logo, ganha em Setúbal. O Sporting é líder com o resultado mais vistoso da jornada. E o Braga, que tem uma estreia bastante interessante frente ao Passos de Ferreira, com uma vitória fora. Portanto, é um adversário competente europeu. Eu achei, quer dizer, há um sinal nesta primeira jornada que é curioso, que é de não há único empate. Portanto, nós temos neste momento metade das equipas com 3 pontos e a outra metade 100 pontos. É um sinal curioso, não há único empate. Portanto, o campeonato está partido a meio neste momento. Isso é um sinal curioso. Depois, o começo do campeonato, designadamente dos chamados, mas não só, dos chamados grandes, mas não só, porque há começos interessantes que eu também destacaria, dos europeus, designadamente do Braga, clube pelo qual o Domingos também sei que tem alguma simpatia, além do Gil. O Braga que começa muito bem, o Braga do João Ferreira começa muito bem, com uma boa exibição, o Estoril também começa muito bem, o Rio Ave também começa bem, portanto há aqui clubes que estão ali na fronteira europeia, vários começaram bem, e depois os chamados grandes, eu acho que curiosamente o Porto não começa tão bem como isso, o jogo. Ou seja, quando o Setúbal está a ganhar, o Setúbal está a ganhar bem, e está a merecer ganhar, o Setúbal surpreende, o Setúbal do José Mota surpreende pela forma como entra na partida. E depois o Porto
enfim, fruto de algumas ingenuidades, porque eu acho que a expulsão era inevitável. Há, de facto, um encosto de cabeça, uma cabeçada, uma tentativa de transmissão de pensamento com a cabeça de forma agressiva da parte do guarda-redes em relação ao jogador do Porto. Mas também há um empurrão primeiro do jogador do Porto. Eu não sei se não deviam ter ido os dois para a rua e não só o guarda-redes do Setúbal. Portanto, isso acontece e a grande penalidade é bem assinalada. E depois há, de facto, um jogador que despontou, e que eu acho que é um dos destaques da jornada, quer queiramos, quer não, que é o Quintero, no Futebol Clube do Porto, que entra muito bem, que faz um golo muito bonito, de bom efeito. E, portanto, eu acho, sinceramente, apesar de termos visto, enfim, e eu sou cristão, e como cristão aprecio sempre isso, uma bonita reconciliação entre o árbitro João Capela, que ainda por cima tem um nome também de Capela, e o Futebol Clube do Porto. Vimos uma reconciliação bonita, estavam aparentemente zangados, designadamente porque os portistas estavam muito indignados com a arbitragem do Capela no Benfica Sporting. Mas pronto, mas houve uma bonita reconciliação do árbitro João Capela com o Futebol Clube do Porto. Eu acho que, apesar disso tudo, o Porto acaba por justificar a vitória e teria ganho sempre. Achei curiosa aquela troca de palavras entre o treinador do Porto e o treinador do Vitória Setúbal no fim do jogo, sendo que eu acho que o treinador do Setúbal, eu pulo como um dos destaques da semana, acho que respondeu bem, porque eu acho que aquela coisa do Paulo Fonseca, que até normalmente é um homem bom em termos de comunicação, e tem estado bem em termos de comunicação, o do vir dizer, não, o José Mota reclama sempre, eu nunca vi que ele não reclamasse. Para quem está pela primeira vez a treinar um grande e acabou de lá chegar, achei um bocadinho interiorizar o espírito da casa, por assim dizer, e um bocadinho arrogante. E o José Mota respondeu-lhe bem. Eu não me lembro da frase do José Mota, mas é uma coisa do género do... Enfim, quando está de barriga cheia, é fácil de falar ou olhar de cima para quem tem fome. Portanto, acho que ou não se lembrar bem. de quem tem fome. Sim, não se lembrar de quem tem fome, exatamente. Acho que lhe respondeu bem. E, portanto, mas eu acho que, enfim, temos que contar com um Porto forte, com um Porto competitivo, com um Porto ao nível do que esteve na última época, e, portanto, é com isso que o Benfica tem que contar. Não há as saídas, aparentemente, para já, as saídas de jogadores tão importantes, ou que foram tão importantes no Porto, como o Moutinho e o James Rodrigues, para já parecem estar colmatadas. Há ali novos jogadores com valor, além de que os outros também tiveram bem, o Lúcio bem, Defur bem, este Quintero parece de facto muito bom jogador. Portanto, temos que contar com o Porto no seu melhor nível, e portanto é com isso que o Benfica tem que se confrontar este ano. O Sporting é uma surpresa, mas enfim, é uma surpresa agradável para os sportinguistas, mas à espera de confirmação. Ou seja, não é num jogo e num jogo com o Aroca. De resto, os dois clubes que subiram entraram mal. O Aroca entrou a levar uma goleada em Alvalade. O Belenenses perde 3-0 em casa com o Rio Ave. Portanto, parece haver aqui um fosso entre os clubes que vêm da segunda Liga e o futebol que se está a jogar na primeira divisão. Eu diria que, enfim, o Sporting faz uma boa exibição, faz uma goleada, mas se é uma brisa, como diziam no debate que nós fazemos na Antena 1, um dos nossos parceiros, ou se foi um golpe de ar, ou um golpe até da Aroca, porque o Aroca parece de facto pouco preparado ainda para estas andanças, a defesa sobretudo, muito mole, os centrais a deixarem fazer muita coisa, o guarda-redes, ao contrário do guarda-redes do Gil, pareceu-me com algumas deficiências, e portanto, enfim, o Sporting para já parece mais competitivo, mas vamos ver. Ficamos com essas primeiras impressões. Vou ouvi-lo também sobre o início da Liga na segunda parte, quando anteciparmos o Benfica Gil Vicente, duas equipas que estão de facto em lados diferentes da classificação, como o Telmo salientava e lembrava bem. A classificação está completamente partida, sem equipas intermédias, sem equipas a fazer a ligação. Há só vitoriosos e derrotados. O Benfica chega à segunda jornada no grupo dos derrotados com nenhum ponto, e o Gil Vicente está no outro grupo. Está no grupo que acompanha o Sporting na liderança da prova com vitórias. Na segunda parte vamos olhar o Benfica Gil Vicente com o nosso convidado, perceber também o que é que mudou, o que é que está a mudar neste início de temporada do Gil Vicente, com um novo treinador e uma equipa renovada. Nesta emissão dos Grandes Adeptos, dedicada ao primeiro jogo da época do Benfica em casa e ao primeiro jogo da equipa principal, que vai ter transmissão em direto exclusivo neste canal. Até já.
Seja bem-vindo à segunda parte dos Grandes Adeptos SLB, emissão na Benfica TV do programa da Antena 1, dando início a uma nova temporada de emissões, a segunda época na Benfica TV. Cumprimos a 10ª temporada já de emissões regulares na Antena 1. O desafio que está em análise é o Benfica Gil Vicente, o primeiro do Benfica no Estádio da Luz na época 2013-2014 e o primeiro também da equipa principal com transmissão direta e exclusiva na Benfica TV. Domingos Araújo é vereador PSD na Câmara Municipal de Barcelos, gilista, é o nosso convidado para antecipar esse desafio no frente a frente Benfica Gil Vicente desta emissão com o Telmo Correia. O Gil Vicente entrou bem na Liga, vitória por 2-0 frente à Académica de Coimbra. Estreia um novo treinador, João de Deus, 36 anos, um dos mais novos também a estrear-se na Primeira Liga, saiu da Oliveirense, que fez uma boa época na divisão secundária na Segunda Liga no ano passado. É um novo treinador, um treinador a seguir. Substitui Paulo Alves, uma figura que tem uma ligação muito forte à equipa de Gil Vicente. Enfim, há aqui mudanças que estão, obviamente, a suceder. O Gil, o ano passado, com o Benfica, só para termos noção do histórico recente, não se deu nada bem. A época do Gil não foi boa, acabou no fundo da classificação, longe dos lugares habituais. É uma equipa que normalmente termina bem as provas futebolísticas, desde que está na Primeira Liga, mas no ano passado, por exemplo, na relação de jogos com o Benfica, perdeu 8-0, 5-0 no Estádio da Luz, 3-0 em casa. Essa marca de 5-0 no Estádio da Luz corresponde à maior diferença de golos que aconteceu nos 16 jogos entre Benfica e Gil Vicente, onde o Benfica nesses 16 ganhou por 12 vezes no Estádio da Luz, empatou 2 vezes e foi por 2 vezes surpreendido pela equipa de Barcelos. Que Gil Vicente é este que chega ao Estádio da Luz neste domingo para a segunda jornada da Liga? É um Gil Vicente diferente, é um Gil Vicente renovado. Portanto, de facto, o Paulo Alves é um treinador marcante no nosso clube, portanto, alguém que eu gosto particularmente, tenho a maior estima por ele. Portanto, a última época, a parte final da última época não foi um bocado periclitante, tivemos ali alguns receios até. Hoje, este é um Gil Vicente diferente, portanto, temos um plantel novo, com alguma experiência de jogadores mais antigos, como o César Peixoto, como o Tiago, como o Moraes, o Adriano, a segurança do Adriano é importante, e de facto temos um treinador novo. Eu acho que é uma nova ambição para o clube, portanto o clube quer de facto consolidar o posicionamento dentro da Primeira Liga, portanto acabar com esta situação de estar sempre na iminência de descer, portanto esse é um objetivo principal do Presidente e é um objetivo principal da equipa. E portanto eu estou convencido que o Gil que fará um bom campeonato. Eu estou convencido que a equipa é ambiciosa também. A entrada destes novos jogadores são jogadores muito novos, com pouca experiência, mas com muita ambição, e portanto isso acaba sempre por dar alguma surpresa. Este primeiro jogo, confesso que também tivemos alguma felicidade. Foi um jogo difícil, não é? Foi um jogo difícil, portanto, a Académica... O Gil Vicente entra a ganhar com uma grande penalidade, exatamente, muito cedo no jogo, muito cedo. Perde na segunda parte um jogador, portanto fica exatamente, reduzido a 10. Fica reduzido a 10. E a Académica parece que massacrou, eu não vi o jogo, mas foi de facto. O registro ali uma parte final é que a Académica foi, do ponto de vista ofensivo, muito superior e muito intensa. Foi claramente assim. Portanto, nós tínhamos um pilar. E o Gil acaba por marcar já no último minuto, quase no último minuto, foi. Portanto, foi um golo até muito engraçado, com uma bola muito lenta a entrar na baliza, surpreendente. Mas, de facto, eu destaco, para mim, o homem do jogo foi, de facto, o Adriano. Portanto, fez defesas brilhantes, sofreu ali intensamente uma série de ataques da Académica, mas deu bem para ver, portanto, a qualidade que é o nosso guarda-redes. No ataque, eu penso que o Gil que ainda tem muito a melhorar, ainda há algo a mexer na equipa, mas eu quero salientar também a coesão na equipa, a união na equipa, que eu acho que é importante. Portanto, uma equipa tem que ser unida, tem que ser coesa, e isso notou-se. Mas não é suficiente. Portanto, destaco também a pré-época. Portanto, nos 12 jogos da pré-época, o Gil Vicente ganhou 7 jogos, empatou 2. Portanto, teve um bom resultado com a vitória de Guimarães, 4-1. Portanto, a equipa está motivada. Do seu ponto de vista, só deu bons indicadores. Muito bons indicadores. Das mexidas no plantel. Sim. E da substituição do treinador. Exatamente. Apesar disso, eu acho que a equipa está muito motivada, está a trabalhar muito bem, está a jogar muito bem entre ela
e eu acho que é uma boa expectativa, portanto, uma qualidade, obviamente, de adepto, e, portanto, eu acho que estão a criar uma boa expectativa e estão a dar uma grande motivação aos adeptos do Gil. Então, mostra que este adversário, no ano passado, o Benfica deu-se bem frente ao Gil Vicente. De facto, o Gil Vicente, no ano passado, não criou os problemas que costumava criar noutras épocas aos adversários mais fortes, mais competentes. Foi uma equipa que foi fazendo uma prova um pouco em sofrimento, quase que descia, correu o risco mesmo de descer. Acha que este Gil Vicente, por aquilo que ouvimos, é um adversário que chega aqui com mais, enfim, com mais competência, mais fortalecido, e que poderá explorar alguma ansiedade do Benfica face à necessidade de fazer o resultado? A grande dúvida é essa, se o Benfica vai ou não conseguir vencer essa ansiedade, conseguir vencer uma... No fundo são equipas, curiosamente, obviamente na sua dimensão, mas que estão com percursos diferentes, não é? E percebemos isso. Sim, o Gil faz uma pré-época de reconstrução de plantel. Como o Domingos diz, eu estou em desvantagem em relação ao Domingos na análise deste primeiro jogo do Gil, quer dizer, que não acompanhei nem a pré-temporada do Gil e não vi o jogo, só vi o resumo, como toda a gente, não é? Quer dizer, e portanto não vi o jogo e tenho a leitura que é feita do resumo desse mesmo jogo. Agora, vamos lá ver. Em circunstâncias normais, a história das 12 vitórias e 2 derrotas dos confrontos adversos diz tudo. Não é? Quer dizer, em circunstâncias normais, o Benfica é favorito, em casa ainda por cima, num jogo com o Gil Vicente. Eu acho que o grande fator é a questão precisamente da ansiedade ou não ansiedade da questão do Benfica, não é? Ou seja, daquele tal fator de confiança que faz com que a bola, quando chega ao avançado, haja a calma e a cabeça fria e ela vá para o sítio certo, ou não haja uma precipitação e a equipa não se comece a enervar. E eu acho que isso é muito importante, quer dizer, ou seja, eu espero e repito que os adeptos recebam a equipa como ela merece ser recebida aqui no primeiro jogo no Estádio da Luz, de cabeça limpa, por assim dizer, e espero que o Benfica vença essa ansiedade. Depois tudo o resto depende de pequenos fatores. Claro. Estou muito de acordo, e de resto toda a crítica foi também unânime nisso, com aquilo que dizia o Domingos Araújo em relação ao guarda-redes do Gil Vicente. O Gil Vicente tem, de facto, aparentemente um excelente guarda-redes, quer dizer, o Adriano, um brasileiro que, se não estou em erro, começou até na Portuguesa de Esportes de São Paulo e que depois passou por vários clubes e agora chega ao Gil Vicente e que, de facto, toda a imprensa é unânime, é o homem do jogo no confronto. É o homem do jogo no confronto com a Académica. Um jogo que, curiosamente, enfim, também só vi o resumo e li a crítica. A maior parte da crítica, e o próprio treinador da Académica, o Pedro Emanuel, vem dizer isso, o resultado é um bocadinho surpreendente em relação àquilo que aconteceu no jogo, não é? Ou seja, o Gil acaba por ter a tal sorte do jogo que eu espero... Alguma estrela que eu espero que não aconteça aqui, quer dizer, e às vezes a estrela depende num jogo deste tipo. Nós dissemos isso a época passada tantas vezes. Enfim, o Benfica entra bem, faz um golo, enfim, tudo pode começar a entrar na normalidade e nos carris. Claro. Se isso não acontece, a ansiedade pode aumentar. Agora, o Gil, aparentemente aqui, teve um bocadinho a estrela e teve um bocadinho a felicidade do jogo. De resto, acaba por fazer o 2-0 na parte... Claro, já depois de ter perdido um jogador. Depois de ter, claro, reduzido a 10, mas aguenta ao jogo reduzido a 10. Não, Domingos, eu com isto não estou a retirar mérito ao Gil Vicente. De resto, eu não tenho a leitura sequer do jogo todo como tu traz. Quer dizer, portanto, eu só vi o resumo e ouvi a crítica, mas tome nota de que a crítica sublinha que a Académica podia ter feito melhor e que até terá feito um jogo interessante. Em relação ao Gil Vicente, eu não conheço tão bem, obviamente, o Gil Vicente como o Domingos conhecerá. Destaco, de facto, o guarda-redes e, apesar de tudo, parece-me que este meio-campo do Gil Vicente é um meio-campo interessante. O Gil não vai seguramente à Luz jogar... enfim, eu espero que não venha de autocarro, mas não virá jogar aberto, mas tentará, na minha opinião, segurar a bola. E eu acho que tem um meio campo interessante. Tem este Maliniano, que me parece um jogador interessante, o Keita. Tem um jogador experiente, como é o nosso bem conhecido César Peixoto, não é? Que, enfim, que é um jogador que não pegou aqui, mas que, enfim, mas que é um jogador que passou já por grandes equipas, é um jogador
muito experiente, e do outro lado tem o João Vilela, que é um jogador também que é bom jogador. Portanto, eu acho que este meio campo do Gil Vicente é um meio campo que dá algum trabalho. Eu acho que não pode haver, nem há razão para haver, sobretudo neste momento do Benfica, nenhuma sobranceria. Ou seja, vamos encarar o Gil Vicente, não é uma equipa de segundo plano, quer dizer, é uma equipa que tem feito bons campeonatos muitas vezes, tem feito campeonatos para ficar na parte de cima da classificação muitas vezes, enfim, noutros anos, claro, como o Domingos também dizia aqui, tem acabado num sufoco. Estou-me a lembrar do célebre caso Mateus e daquelas decisões. Um sufoco completamente diferente. É um sufoco jurídico também. Não, mas, Domingos, mas representa o sufoco. Para estar lá também é preciso estar naquela posição. O sufoco aconteceu porque estava nessa posição. Porque estava nessa posição também, não é? Quer dizer, portanto, às vezes tem acabado num sufoco. Há uma curiosidade, agora olhando para o início, para bons princípios da época, como foi o caso do Gil Vicente, estreou-se no grupo dos 8 vencedores na primeira jornada, joga no Estádio da Luz neste momento. Discute-se muito, por exemplo, se é bom para Benfica ou para Sporting jogarem o clássico dos clássicos à terceira jornada. Este é um bom momento para o Gil Vicente jogar na Luz com o Benfica? Este é um bom momento para jogar com o Benfica? Considerando como o Benfica entrou, considerando como o Gil Vicente está... Eu acho que é uma oportunidade, sobretudo. Portanto, tendo em conta para a época que o Gil fez, tendo em conta a felicidade que teve, a tal estrelinha no jogo com a Académica, e também olhando para aquilo que aconteceu com o Benfica, portanto, esta poderá ser uma oportunidade para o Gil Vicente. Portanto, o Gil Vicente naturalmente que sabe e reconhece o valor da equipa do Benfica, portanto é um adversário a temer sempre, mas a tal motivação que eu falo, a tal ambição que se nota na equipa do Gil Vicente, portanto, e se calhar esta é uma boa oportunidade. Porventura tivéssemos perdido na última jornada, e se calhar a motivação dos jogadores não estaria tão boa como está hoje. E portanto eu acho que, apesar de tudo, que pode ser uma boa oportunidade para o Gil Vicente. Telmo, qual é a equipa que deseja ver subir ao relvado para este primeiro jogo em casa, para esta estreia no Estádio da Luz? Isso, como os jogadores costumam dizer, o mister é que sabe. como os jogadores, quando nos fazem essa pergunta... Diga lá qual é a sua equipa de sonho. Tem Cardoso ou não tem Cardoso? Neste momento não tem Cardoso, na minha opinião. Eu claro, também, eu sei, estava a brincar com eu e também sou coerente com o que disse. É evidente que o Cardoso é um ativo do Benfica, mas eu não acho que o Benfica, para este jogo, o Gil Vicente ou Porto qualquer, possa depender de um jogador como o Cardoso, não é? E acho até com curiosidade que, enfim, já o tenho dito, não fui a primeira a dizê-lo, mas repito, porque acho que é verdade, o Benfica, precisamente porque tem esse lado emocional, tem um lado também muito, e porque é muito grande, tem um lado muito crítico também. E se calhar, eu que, Tiago, assumi a condição aqui, quantas vezes, de cardosista, de admirador do Cardoso e defensor do Cardoso, quando muitos adeptos aqui no estádio, alguns colegas e até amigos meus, porque o Benfica aí também é plural. Eu acho que é preciso não radicalizar opiniões, não começar a deitar tudo abaixo logo ao primeiro desaire, mas o Benfica é plural. Eu tenho amigos meus, olha... Eu pedi-lhe a equipa, vou querer a equipa. Perguntei-lhe se tinha Cardoso, porque quero ouvi-lo sobre o Cardoso. E porque muitos adeptos vão chegar aqui no domingo e se os golos não entrarem, o golo não surgir, se as oportunidades forem desperdiçadas, poderão obviamente ter a tentação de voltar a entoar os cânticos elogiosos para Cardoso. Mas é aí que eu queria chegar, era aos cânticos precisamente. Eu acho que, se calhar, aqueles que isso agora... pode voltar a acontecer, não é? Aqueles que agora vão lembrar que ele é perigoso, e para o Gil Vicente ter cuidado porque ele é perigoso, se calhar eram muitos dos mesmos que à primeira bola mais lenta, à primeira reação menos rápida do Cardoso, começavam a assobiar o Cardoso. Quer dizer, portanto, eu espero que isso, eu acho que, no mínimo, os adeptos têm que dar o benefício da dúvida ao Benfica e ao que o Benfica pode fazer este ano. Seria um erro brutal deitar tudo a perder já. E o Benfica já cometeu esse erro no passado. Quer dizer, eu acho que se calhar nós reconhecemos. Tivemos aqui como nosso convidado, sentado aqui na cadeira onde está o Domingos hoje, o Fernando Santos. Se calhar o Fernando Santos ter saído naquele ano, na primeira jornada, foi um erro. Portanto, não se pode deitar tudo a perder numa primeira jornada. E, portanto, eu espero que isso não aconteça. Por outro lado, é preciso que o Benfica tem bons goleadores. Nós temos o Lima, temos o Rodrigo. O Lima é sinal de golos obrigatoriamente. Quer dizer, portanto, vamos apostar nisso e depois para a frente se verá se é preciso ou não reintegrar. Estão a chegar jogadores também para a frente de ataque do Benfica. Chegou agora um argentino, Funes Mori. Portanto, vamos ter calma. Agora,
há uma coisa a mim que me parece, e por isso é que a sua pergunta, Tiago, é muito difícil, que é, nós vimos o Jorge Jesus ensaiar no Funchal uma equipa diferente e um modelo diferente daquele que é o modelo tradicional do Benfica. E neste momento, e eu acho que aí quem é crítico pode ter alguma razão e chamar a atenção, quer dizer, eu ainda não percebi exatamente qual é que vai ser o nosso modelo de jogo nesta mesma época e a afirmação de qual é exatamente... Então, e qual é a equipa que deseja ver? base. Diga lá. Tiago, eu diria que, apesar de tudo, e sei que há muitos benfiquistas que não concordam comigo, para mim é Cortês. Neste momento é Cortês. Luizão, Garay e, talvez, primeira surpresa, Sílvio. Não que eu não goste imenso do Maxi, como toda a gente do Benfica, mas... Não ficou satisfeito com a exibição dele Não, no acho que primeiro o jogo? pico de forma não está. É um jogador que precisa de recuperar esse pico de forma. Depois, enfim, eu acho Matić e Enzo Pérez, mas o Enzo Pérez, na sua posição em que jogou o ano passado, parece-me relativamente indiscutível. E depois eu diria, estando em condições, Sálvio, Markovic e Gaetan e Lima na frente. E, portanto, eu acho que anda muito, na minha opinião, à volta disto, sendo que, obviamente, há outras opções para cada uma destas soluções, mas eu diria que anda muito à volta disto. Acho, curiosamente, por exemplo, uma coisa, o Juricic, com o Sálvio, num dos jogos de preparação, faz um jogo fabuloso. Ou seja, o Juricic precisa de um jogador de talento, sérvio ou argentino, é indiferente, mas o talento argentino de um Sálvio, por exemplo, para aquela combinação sair. Se ele ficar um bocadinho sozinho, se ficar um bocadinho a jogar com trinos, se for bem marcado, como foi bem marcado no Funchal, precisa de tempo de afirmação. Eu acho que aí, curiosamente, quem diz que estes jovens jogadores precisam de ser lançados na equipa a pouco e pouco, tem razão. Bom, dou o braço a torcer nessa matéria em relação até ao nosso concorrente direto. O Telmo deixou aqui então pistas, também percebendo o que se está a passar com a integração de novos valores no Futebol Clube do Porto para este Benfica Gil Vicente, onde recebemos uma equipa já consolidada na Primeira Liga, com dezena e meia de temporadas realizadas, 16 épocas realizadas, um estádio remodelado após o ano em que todos os estádios, os estádios mais modernos foram construídos. O Gil Vicente fez o seu processo, o Domingos Araújo esteve ligado a essa transição para o estádio Cidade de Barcelos, que permite acolher 12.500 espectadores, e onde, se tivermos condições, teremos todo o gosto em realizar a edição dos grandes adeptos e corresponder ao seu convite. Qual é a convite. assistência média do estádio? Neste último jogo tiveram 3 mil adeptos. No passado fim de semana. Isso é o normal? É à volta do normal. Tirando os grandes, não é? Tirando os grandes, obviamente. E que eu queria perceber é se nessa transição que é recente, enfim, aconteceu em 2006 a mudança para o novo estádio, não é? 2004 aconteceu no próprio ano do Euro 2004. Exatamente. Portanto, aconteceu essa modernização do estádio, a equipa passou, entretanto, pela segunda divisão na sequência do processo Mateus, mas tentou claramente suportar uma estrutura de Primeira Liga, regressou, não de forma imediata, mas acabou por regressar até ganhando pela segunda vez o título de campeã da segunda divisão. No fundo, estou aqui também a colocar alguns dados em equação, para quem nos está a ver e não tem uma noção completa do que é o Gil Vicente, para perceber qual é, do seu ponto de vista, como grande adepto gilista e sócio do Gil, qual é que acha que é a ambição deste Gil Vicente? Já jogou uma final da Taça da Liga, o quinto lugar é o melhor lugar que a equipa registou no primeiro escalão de futebol. Qual é, do seu ponto de vista, a ambição do Gil? Nós temos de ter noção da realidade. Portanto, de facto, o Gil é uma equipa média, portanto, não é uma das grandes equipas do país, uma equipa média. Portanto, a ambição, neste momento, é ter uma posição mais consolidada. Numa região que no ano passado foi o coração do futebol português, com 4 equipas, a Associação de Braga. Exatamente. O Minho era onde batia o coração do futebol português. Exatamente. Este ano perdeu o Moreirense, mas o Gil está à sombra também do Guimarães e do Braga, não podemos esquecer Está, disso, naturalmente não é? que sim. Portanto, está. São equipas com grande ambição. Faz parte das 4 grandes cidades só Famalicão é que não tem clubes a jogar na primeira divisão. Portanto, o resto das 4 grandes cidades do Minho... Apesar de ter um bom clube e muitos benfiquistas. Exatamente. Portanto, Barcelos, Guimarães, Famalicão e Braga. Portanto, e só o Famalicão é que está fora desta equação. Portanto, nós temos, de facto, uma equipa que está a lutar e que com certeza vai conseguir, portanto, ter uma época mais relaxada do que a época anterior, portanto, para estar ali a meio da tabela, portanto, e eu sei que aquilo que é a ambição do presidente do clube é manter este posicionamento de forma a preparar uma equipa
para daqui a alguns anos nós podemos ir até às competições europeias. Mas não será neste momento o grande momento para isso. O Estádio de Sá de Barcelos é municipal e, de facto, foi isso que também deu algum alento ao clube. Portanto, a mudança do clube, do Campo Adelino Ribeiro Novo para a cidade de Barcelos, foi, de facto, dar algum impulso, portanto, à equipa e melhores condições de trabalho para que possa afirmar-se cada vez mais no futebol português. Telmo, o que acha que o Gil pode ambicionar? O Telmo conhece bem esta região, como Conheço é bem óbvio. esta região. E estando enquadrado também aqui... esta região é absolutamente notável. Eu sei que diria estando entalado entre a ambição de Braga e Guimarães. Sim, não, mas é como o Domingos diz, quer dizer, é o chamado quadrilátero, no fundo. São várias cidades, quer dizer, para quem não conhece bem a zona, não tem essa percepção, mas é de facto uma grande zona, quer dizer, é uma grande região, como é o Grande Porto ou como é a Grande Lisboa, quer dizer, e portanto são estas 4 cidades, e destas 4 cidades, como o Domingos dizia, 3 delas têm clubes ao nível da primeira divisão, o Gil tem, na minha opinião, condições para se estabilizar na primeira divisão, e uma delas, inclusivamente, tem 2 clubes, quer dizer, não podemos esquecer ainda do Moreirense, Exatamente. que é um clube que tem sido e que pode, apesar de ser uma pequena... Moreira de Cónegos é uma pequena vila ali ao lado de Guimarães, não é? Exatamente. E, portanto, mas que tem também condições, quer dizer, não é? Portanto, esta zona representa, de facto, na minha opinião, algo notável, que tem muito a ver com a mentalidade, com o empreendedorismo, com o espírito e com uma paixão enorme pelo futebol, porque isto não se explica de outra maneira, quer dizer, eu já tenho aqui dito, até contra cá adeptos, quer dizer, aqui os lisboetas de nascimento e de cidade, como eu, que temos esta ideia que vamos agora confrontar do derby, vejam o que é um Braga-Guimarães. É bem mais difícil. É bem mais difícil e mais tenso do que o derby. clássico dos clássicos ou que o derby dos derbys. Quer dizer, portanto, porque há uma paixão brutal pelo futebol no Minho, enfim, no Norte é evidente, mas também no Minho, especificamente no Minho, e uma capacidade grande de realização nesses clubes que eu acho absolutamente notável. Telmo, para concluirmos, notas positivas, negativas, as primeiras Para concluir... correspondentes à última semana, ou algo que tem sido este defeso como queira? Sim, no defeso, eu acho que a nota positiva, sobretudo, é a de que há talentos bons que vieram para o Benfica e que nós vamos ter a oportunidade de ver a jogar no Benfica, desde que tenhamos a capacidade de acreditar. Ou seja, de fazer aquilo, eu estava aqui a pensar, eu vi o Benfica jogar e ganhar em Liverpool, o Liverpool era campeão europeu do ano anterior, é eliminado em casa com 2-0 do Benfica, e eu vi os cascóis a forrarem o estádio, e a música diz We'll never walk alone, ou seja, vocês nunca caminharão sozinhos. É assim que eu espero receber aqui o Benfica. 2 notas muito positivas deste período de defeso do Benfica. Primeiro, não é por estarmos aqui, mas a Benfica TV, mais de 100 mil assinantes neste período tão curto, e o interesse que tem despontado é uma aposta que está a ser uma aposta ganha dia após dia, e depois dizer aos benfiquistas todos do país todo, designadamente àqueles que, ao contrário de mim, não vivem em Lisboa, venham ver o Museu Cosme Damião. É absolutamente fabuloso enquanto museu, é uma obra absolutamente notável, uma promessa desta direção do Benfica cumprida. Eu estive aqui, tive a felicidade de estar no dia da inauguração, tive agora um curto período de férias, regressei agora, vou vir cá brevemente com a família para passar tempo e um dia que vale a pena. É um museu, é um grande museu do Benfica, mas é um grande museu do desporto, mesmo aqueles que não são benfiquistas e tenham curiosidade. Os nossos adversários cá estão também representados na história de Portugal e do Benfica. Eu acho que é absolutamente notável. Os benfiquistas que puderem vir, aproveitem ainda aqueles que tenham até algum tempo ainda disponível e livre neste tempo de férias, do período de férias, para vir a Lisboa. Vale imensa pena. O museu já ultrapassou os 10 mil visitantes. Eu acho que é o grande destaque positiva. Terminaria só dizendo ao Domingos, obviamente agradecer-lhe como amigo a sua disponibilidade de vir de Barcelos a Lisboa fazer esta emissão connosco e dizer-lhe que obviamente que espero que o Gil Vicente tenha todo o sucesso nesta época, faça uma grande época a partir exatamente da terceira jornada, e esquecendo depois a outra em que nos confrontaremos também. Por fora isso, tirando estes 2 jogos, espero que o Gil Vicente tenha ótimos resultados e ótimo sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a sua presença, foi um gosto tê-lo recebido e tê-lo estreado na qualidade de grande adepto, neste caso do Gil Vicente, nas nossas emissões dos grandes adeptos, onde vamos ligando os adeptos que estão na rádio todas as semanas com outros adeptos e também conhecendo outras figuras e personalidades. Foi um gosto e esperamos retribuir, corresponder ao seu convite
Tenho todo gosto fazendo disso. a emissão do Gil Vicente Benfica, correspondente à segunda jornada da segunda volta da prova no estádio Cidade de Barcelos. Será um prazer recebê-los lá. Muito obrigado. Assim foi a emissão de estreia desta nova temporada dos Grandes Adeptos na Benfica TV, Grandes Adeptos SLB, dedicada toda a atenção ao Benfica Gil Vicente, que inaugura as transmissões da equipa principal, da equipa do Benfica, na sua Benfica TV, em direto e em exclusivo, no domingo, ao final da tarde. Regressamos na próxima semana para antecipar o clássico eterno, o Sporting Benfica, aqui nos Grandes Adeptos SLB, e estamos no ar na Antena 1, à hora do costume, no dia habitual. Segunda-feira, 7 da tarde, emissão clássica na rádio, Telmo Correia, com os Grandes Adeptos do Benfica e do Sporting. Até à próxima semana, bom fim de semana, bons jogos de futebol, continuação de boas férias, se ainda estiver a gozá-las, e já sabe, seja um grande adepto.